Olá, boa noite. Meu nome é Beatriz Bula e eu tenho a honra de, a partir de hoje, apresentar o É Notícia. E para a estreia da temporada de 2025, o É Notícia entrevista hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele que já foi ministro da Educação, prefeito da cidade de São Paulo e é professor da USP. Ele é o responsável pela condução da economia do país e um dos principais quadros da política nacional. Ministro, obrigado por estar aqui conosco hoje, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Beatriz. Ministro, eu vou começar falando de um assunto que está na ordem do dia das famílias brasileiras, a inflação dos alimentos. O presidente Lula, durante a campanha eleitoral, prometeu que o brasileiro ia ter picanha no prato, voltar a ter carne no prato. Carne é um dos alimentos que mais está puxando a inflação dos alimentos no último ano. E há uma perspectiva de continuidade inflacionária para esse ano, para alguns dos alimentos que compõem essa alimentação tradicional das famílias brasileiras. O que o governo pode fazer no curto prazo para ajudar a resolver essa situação? Bom, você tem toda a razão, é um problema que está preocupando muito o presidente Lula, porque em 2023 e até meados de 2024, nós vimos muito bem com a questão do preço de alimentos. Estava caindo bastante, em função de vários fatores, né? O primeiro deles, a produção agrícola brasileira em 2024 foi muito boa, né? 2023, perdão, foi muito boa. Depois nós tivemos uma queda do dólar no começo do governo bastante significativa. O dólar que começou o ano de 23 em 5,30, 5,40, caiu para menos do que R$5, chegou a 4,70, né, em 2023 ainda. E depois nós começamos a ter alguns problemas importantes. O primeiro deles foi o comportamento do Banco Central americano. O Banco Central americano tinha uma previsão de começar cortes significativos de juros a partir de março do ano passado. E por razões domésticas, superaquecimento da economia americana, o Banco Central americano não cortou os juros como estava previsto. Isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo muito fortemente. E particularmente no segundo semestre do ano passado, o dólar passou por uma valorização em relação a muitas moedas, dentre as quais o real. Não apenas. O peso mexicano desvalorizou muito, o real desvalorizou. E nós tivemos alguns problemas domésticos. Nós tivemos seca no Centro-Oeste, nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, que afetou a produção agrícola. Então nós imaginamos que este ano, em função da safra, que vai vir muito boa, pelo menos é o que todas as projeções sugerem, ele está vindo muito forte a produção agrícola, e com uma acomodação do dólar num patamar mais baixo do que o previsto pelo mercado, os preços dos alimentos tendem a se acomodar, ainda num patamar elevado, até que a produção corrija essa distorção de preços e ele volte ao patamar mais adequado. Além disso, um terceiro fator, a renda das famílias teve um aumento muito significativo em função do aquecimento da economia brasileira. O Brasil vem de um longo período de crescimento baixo, mas nos 2 primeiros anos do governo do presidente Lula, a economia brasileira cresceu em 2 anos quase 7%. Cresceu 3,2% em 2023 e as estimativas é de 3,5% a 3,6% em 2024. Isso é um crescimento que há muito tempo não se vê. Desde do final do segundo mandato do presidente Lula, não se vê um crescimento tão forte. Então a demanda por produtos agrícolas aumentou no Brasil e, em virtude da abertura de mercados internacionais para a produção brasileira, também a demanda do mundo pelos produtos brasileiros aumentou. Então a produção brasileira não caiu, mas a demanda por produtos brasileiros aumentou. Então você teve todos esses elementos combinados, dólar, clima e demanda, que afetaram o preço dos alimentos. Tudo isso, no nosso entendimento, tende a se acomodar daqui para frente. Mas o governo tem falado em discutir medidas pontuais e imediatas. O senhor é favorável a esse tipo de medida? Olha, por exemplo, reduzir as alíquotas de importação em determinados casos, algum tipo de medida nesse sentido? O que o senhor acredita? Tem alguma coisa que
pode inspirar algum cuidado, né? Por exemplo, vou citar um exemplo que não necessariamente vai acontecer, mas a lei do combustível do futuro, por exemplo, prevê que o Conselho de Política Energética possa calibrar a utilização de grãos para a produção de combustível, justamente em função da inflação. Então você tem etanol do milho e da cana, por exemplo. Se estiver afetando os mandatos, como nós chamamos, né, os mandatos de 27%, 30% de mistura de etanol na gasolina, mas isso é uma questão técnica que exige mais estudo e nós não podemos prever tomar essa medida antes da gente verificar o efeito da safra sobre os preços agrícolas, entendeu? Não é prudente você mexer muito com essas coisas antes de aferir o impacto real. Mas houve, na reunião ministerial com o presidente, houve algumas indicações nesse sentido, mas ficou tudo no âmbito dos estudos técnicos. Não foi tomada nenhuma medida no âmbito daquela reunião. Ministro, e os economistas vêm dizendo que para resolver de fato essa questão, inclusive da inflação brasileira, dos alimentos, é preciso olhar o lado fiscal das contas públicas, especialmente para o lado das despesas. Sim. Né? O senhor já falou que a Fazenda se preocupa também com o gasto público, que isso está sempre no horizonte do trabalho do Ministério da Fazenda. Eu queria entender o diagnóstico do senhor, o quão grave é ou não é esse quadro fiscal brasileiro hoje? Olha, eu trabalho com um conceito um pouco diferente, né? Eu entendo a posição dessas pessoas, mas não consigo compreender o argumento de que o governo não está fazendo a sua parte. Veja bem, nós tivemos o governo Temer e o governo Bolsonaro com déficits fiscais muito superiores ao que está sendo observado agora. Havia muita retórica de cuidado com as contas públicas, mas nem o Meirelles nem o Guedes conseguiram produzir um superávit sustentável das contas públicas. E não estou nem colocando culpa em quem quer que seja, porque às vezes a pessoa se vende como superministro, mas na hora de você falar lá no Congresso, discutir com os parlamentares, o déficit dos 7 anos de governo Temer e Bolsonaro são déficits que somaram 2% do PIB. O ano passado nós tivemos um déficit de 0,1%. Então, passa uma ideia falsa de que estava se cuidando das contas públicas antes e não está se cuidando agora. Quando os números revelam uma coisa completamente diferente do que está sendo veiculado. Não se estava cuidando, na prática, das contas antes e está se cuidando agora. Então, eu penso que assim, nós precisamos ter algum compromisso com a honestidade intelectual. Você viu uma reportagem dos jornais, não é nem o Ministério da Fazenda, dizendo que os economistas erram 95% das suas projeções, o tal mercado. Erra 95% das suas projeções. Então, eu não estou querendo aqui fulanizar, não é meu feitio fazer isso. Eu gostaria só que as pessoas compreendessem que é preciso ter uma honestidade intelectual em relação aos fatos. Eu vou dar um exemplo. Na gestão do Meirelles, nós tivemos uma derrota no Supremo Tribunal Federal, na chamada tese do século, que nenhum economista do chamado mercado fala sobre, entendeu? Parece que a questão não existe. Nós até hoje estamos pagando uma conta de R$1 trilhão de prejuízo fiscal por uma decisão do Supremo Tribunal Federal por 6-5. Ou seja, se o governo tivesse sido ali diligente em explicar para os ministros do Supremo as consequências daquela decisão, nós teríamos uma dívida pública hoje 10% do PIB menor. E eu não vejo esses que são chamados a falar a todo momento, não vejo nenhum deles tocar no assunto. E muitos são meus colegas de mestrado, de universidade, e ninguém provoca essa discussão em relação a isso, né? O Bolsonaro produziu o maior déficit da história do país. Uma parte é pandemia, mas tem outra parte que não tem nada a ver com pandemia. E isso mesmo dando calote em precatório, mesmo vendendo estatal na Bacia das Almas, como foi o caso da dilapidação da Petrobras
e da venda criminosa da Eletrobras, da maneira como foi feita, e ninguém também toca nesse assunto. Eu gostaria que nós fôssemos mais honestos intelectualmente em apontar os problemas, sem querer fulanizar, a culpa é desse, a culpa é daquele. Temos um problema, estamos endereçando esse problema. Você está diante de uma pessoa que nunca negou que o problema existe, muito pelo contrário. Então nós precisamos ter alguma calma em falar concretamente o que está acontecendo e não vir com a história de que o governo do presidente Lula não está tomando as providências. Nós acabamos, há um mês atrás, acabamos de aprovar um conjunto grande de medidas de economia na parte da despesa e também medidas de combate ao gasto tributário. O que é o gasto tributário, para quem está nos ouvindo? São aqueles benefícios fiscais que são dados a empresários escolhidos a dedo, os tais amigos do rei, né, que vão ali e conseguem benesses, né, em leis para não pagar imposto. Imposto que você paga, imposto que eu pago, imposto que o trabalhador paga, mas que o empresário bilionário não paga. Mas então falando... nós corrigimos isso, combatemos o gasto tributário, estamos contendo o chamado gasto primário. Se a inflação, em função dos fatores que eu já salientei, escapou do teto, vamos tomar providências para trazê-la para um patamar considerado adequado, suportável pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, o que está sendo vendido tem um componente ideológico, na minha opinião, que não ajuda. Deixa eu voltar um minuto na questão do gasto tributário que o senhor falou. O senhor tem falado bastante disso, o senhor menciona as MPs que foram enviadas pelo Congresso, o Congresso não aprovou, o senhor fala, tudo bem, uma democracia, vamos continuar olhando para frente. Tem mais coisa que dá para mexer no gasto tributário ainda que o governo pretende fazer nesse ano? Isso, assim como o gasto primário, isso é uma atividade de rotina do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Mas aí eu faço uma pergunta específica. Onde? Porque a gente tem alguns pontos bem sensíveis do gasto tributário. Simples, Zona Franca de Manaus. Então o governo pretende, por exemplo, mexer na dedução de despesas médicas do imposto de renda? Eu não posso antecipar nada que não passe pela mesa do presidente, porque o papel dos técnicos é avaliar onde há injustiça, onde é possível cortar, onde é necessário vislumbrar um horizonte de correção de uma desigualdade ou de um privilégio. Esse é o papel dos técnicos. Então, quando nós falamos da aposentadoria de militares, nós estamos falando disso. Quando nós estamos falando de super salários, que vocês noticiam todo momento, pessoas ganhando 400, 500 mil reais num mês, quando o teto do serviço público é 10% disso. Nós estamos trabalhando isso. Tem dois projetos de lei pendentes de votação no Congresso Nacional sobre aposentadoria de militares e supersalários. Há resistência nos dois casos. O senhor acha que eles vão ser desidratados? Mas o papel do governo... Primeiro, o papel da área técnica é levar para o presidente um cardápio. Olha, as distorções são essas. Então nós apontamos todas as distorções. Sem medo, porque a técnica exige a transparência e colocar o dedo no problema. Aí tem a dimensão política. O que o Congresso vai aprovar, o que o Congresso não vai aprovar, o que é mais sensível, onde é que tem operação de lobby. Se uma daquelas duas medidas provisórias, uma apenas, tivesse sido aprovada do ano passado, nós teríamos em 2024 um superávit primário. Eu não vejo nenhum desses economistas de jornal falando a verdade. Que se uma das duas medidas provisórias que o presidente teve a coragem de mandar, que mexia com privilégios setoriais, tivesse sido aprovada, nós já não estaríamos falando mais de déficit público no Brasil. Estaríamos falando do superávit necessário para equilibrar a trajetória da dívida. Por isso que eu entendo o seguinte, por alguma razão, que pode ter a ver com ideologia, pode ter a ver com eleição, ou o que quer que seja, começou um debate no Brasil que não tem a ver com a técnica econômica para fazer o país dar certo. Tem a ver com uma disputa de poder. E isso pode prejudicar o país. Agora, para que você vai colocar em risco uma trajetória virtuosa que está se desenhando
em função de ou interesses especulativos ou interesses ideológicos que não vão trazer prosperidade para o Brasil. O que vai trazer prosperidade para o Brasil é honestidade intelectual e coragem para enfrentar as distorções do nosso orçamento, como nós fizemos nesses 2 anos. Por isso que nós colhemos os frutos que colhemos. Nós geramos 3 milhões de empregos, nós crescemos quase 7% em 2 anos, nós estamos no menor nível de desemprego da história. Ou seja, se nós nos fixarmos no que nós, como nação, precisamos fazer e deixarmos essa disputa até em torno de fake news, como aconteceu esse ano, mentir para a população, causar pavor na população, terror na população, o que o Brasil ganha com isso? O que o Brasil ganha com uma mentira sendo disseminada pelas redes sociais? Nós não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Agora, se nós tivermos disciplina e tivermos coragem de apontar os problemas que existem, as distorções são muito grandes no Brasil. Não é à toa que esse país é o de maior desigualdade, é um dos países mais desiguais do mundo. Porque quem grita mais é quem tem mais privilégio. Agora, o senhor falou que o senhor não pode adiantar medidas, mas em que áreas o senhor vê que ainda dá para mexer? Porque o senhor já falou, não é um grande finale, a Fazenda continua trabalhando, não necessariamente em um pacote, mas em medidas específicas. Nós acabamos de votar um conjunto de leis importantes no Congresso. Existem algumas leis pendentes. Agora nós estamos adequando, ontem tivemos uma reunião para adequar o orçamento às leis aprovadas esse ano. No final do ano passado. E estamos trabalhando continuamente em medidas que podem e serão levadas ao presidente da República, como rotina. Nós faremos isso como rotina. Nós temos até uma secretaria de acompanhamento de políticas públicas para ir corrigindo essas distorções. Agora, nós anunciamos outras leis que merecem consideração por parte da imprensa, porque vão beneficiar milhões de pessoas. Por exemplo, você sabe que os aposentados e servidores públicos têm o consignado, né? Tem aquela coisa do crédito consignado. Eles pagam uma taxa de juro ainda alta, mas que é metade ou menos da metade da taxa de juros praticada pelos bancos em relação aos trabalhadores seletistas da iniciativa privada. Nós ontem anunciamos que vamos mandar uma lei para o Congresso Nacional que vai permitir você, no teu e-social, consignar e diminuir o juro que você paga para a rede bancária, oferecendo uma garantia melhor. Porque o crédito pessoal no Brasil hoje não tem garantia. Então, o trabalhador que tem a garantia do seu fluxo de renda vai poder oferecer garantia e reduzir o juro do seu crédito pessoal à metade. Isso é uma coisa boa. Isso é mais dinheiro no bolso do trabalhador. Isso é respeito às famílias, isso é respeito à economia popular. E eu não vejo isso ganhar tanta divulgação quanto merece, porque esse é um serviço de utilidade pública fundamental. O trabalhador saber que nós vamos ter um novo instrumento de democratização do crédito barato. Porque crédito as pessoas têm, mas às vezes é de um agiota. E não interessa isso ao Brasil. Mas aí, falando desse assunto, o senhor tem sido muito questionado sobre dívida pública, né? Mas eu quero perguntar da dívida das famílias. Então, o senhor está falando de crédito, acesso a crédito. A gente tem um nível de endividamento e de inadimplência ainda num patamar elevado no Brasil. Isso num cenário de crescimento econômico robusto. E, nesse ano, a gente tende a ver, as próprias projeções do governo indicam isso, uma desaceleração na economia. Com uma desaceleração na economia e uma alta nos juros, ou seja, fazendo esses juros ficarem mais caros para quem está pagando, qual vai ser o impacto para essa família que está tentando equilibrar as contas, está tentando pagar essas dívidas e não está conseguindo? Reduzir o juro. Reduzir o juro. Hoje ela paga 5% de juro no crédito pessoal. É uma coisa, ao mês nós estamos falando, 5% ao mês. Imagina você com uma inflação anual de 5% ao ano, né? Uma inflação de 5% ao ano, pagar juros de 5% ao mês. Ninguém consegue. Então, por isso que eu estou fazendo questão de salientar, nós já fizemos o desenrola.
beneficiou milhões de brasileiros. Saíram do Serasa, do Serviço de Proteção ao Crédito. Fizemos o Acredita, fizemos o microcrédito. O crédito, o ano passado, cresceu mais de 10% no Brasil. Qual é a preocupação? O aumento da taxa de juro. Mas o aumento da taxa de juro da Selic não precisa chegar no consumidor se nós tivermos dispositivos de fazer o juro final cair. A Selic pode subir e o spread pode cair, compensando o aumento da Selic. É isso que foi anunciado ontem. Isso vai acontecer nesse ano, então? Não, vai acontecer nas próximas semanas. Talvez em 2 semanas. Mas digo, a alta da Selic, então, não vai bater na ponta, no consumidor final, na tomada de crédito. A ideia é essa. Como as famílias já têm uma dívida, nós queremos fazê-las migrar de uma dívida com juro alto para uma dívida com juro baixo. Ou seja, mesmo com o aumento da Selic, você pode ter uma redução do juro cobrado das famílias, em função desse novo dispositivo que, na opinião dos bancos, é revolucionário o que o governo vai fazer. Isso é depoimento dos bancos que tiveram com o presidente Lula nessa semana, dizendo, olha, nós apoiamos essa medida, ela é revolucionária, ela pode realmente significar um novo mundo de crédito no Brasil, em que as famílias não vão se endividar mais, mas vão conseguir honrar seus compromissos em virtude da queda da taxa de juros. E aí, falando ainda de juros, então, ministro, a gente sabe que tem um patamar da taxa de juros que exerce um papel de contração da economia. A senhora acha que a gente já passou desse patamar? Qual que é a sua leitura? Olha, isso é um debate técnico que está sendo feito no Banco Central, mas a taxa de juros no Brasil já está num patamar restritivo, já está num patamar que desacelera a economia. Nós estamos prevendo esse ano uma redução da atividade econômica, uma redução do crescimento da economia, que foi de 3,5% para algo como 2,5%, justamente para acomodar as pressões inflacionárias. 2,5% vai revisar para mais próximo de 2%, como algumas casas têm? Não, eu não quero rever para perto de 2%, porque eu acredito que nós temos espaço para crescer 2,5%, reduzindo a inflação. Eu não acredito nesses choques que são muitas vezes defendidos por economistas mais ortodoxos, que olham para a Argentina, que está com 60% da população abaixo da linha de pobreza, uma inflação anualizada de 40%, 50% ao ano. Eu não vejo o nosso vizinho como exemplo para nós. Eu acredito que com as condições da economia brasileira permitem uma administração da economia, uma condução da economia que não provoque o tamanho do desconforto que vem acontecendo nos nossos vizinhos. Então, a nossa situação econômica não é a mesma. O Brasil tem reservas desde o presidente Lula, já nos seus 2 primeiros mandatos, é responsável pelo esse colchão de reservas cambiais que o Brasil tem, que é uma proteção ao Brasil, né? Nós temos uma balança comercial que só nos 2 anos do governo do presidente Lula superou 170 bilhões de dólares em 2 anos de superávit comercial. Então não dá para comparar as economias. O Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo, o Brasil tem um superávit comercial, o Brasil tem reservas. Para que nós vamos fazer um choque tão pesado sobre a população se nós podemos acomodar as tensões inflacionárias com uma redução desse ímpeto que aconteceu no ano passado, mas ainda num patamar que permite que as oportunidades econômicas para as famílias se expandam, ainda que tenhamos aí um semestre mais difícil, mas é natural. O governo do presidente Lula teve que enfrentar problemas. Você lembra que em 2009, o fruto da crise financeira internacional de 2008, o PIB brasileiro de 2009 cresceu muito pouco. Mas no ano seguinte, ele praticamente compensou o baixo crescimento do ano anterior. Então o presidente Lula tem consciência que muitas vezes você tem que fazer um ajuste de rota. E que esse semestre vai ser mais difícil do que os 2 anos anteriores. Esse semestre, mas nós não pretendemos deixar de perseguir o crescimento econômico sustentável, trazendo a inflação
para dentro da meta novamente. Mas a perspectiva de ter altas na taxa Selic, para além da próxima já contratada. Então, a gente teve uma ontem de 1 ponto percentual, mais uma contratada aí para a próxima reunião. E há economistas que falam que a perspectiva é de que isso continue acontecendo até o final do ano, provavelmente. Isso assusta o governo? Olha, conforme vocês noticiaram, né, tem havido muitos erros de projeção, né? Muitos erros de projeção. Então, eu não posso antecipar, eu nem li a ata do Copom ainda, que vai ser divulgada a semana que vem, para saber o que vai ali na cabeça das pessoas que tomam a decisão sobre isso. Não posso nem me antecipar isso, mas o que eu reafirmo é o seguinte: se você já está com uma taxa muito restritiva, às vezes o remédio em excesso ele é contraproducente. Todo remédio tem a dose certa, né? Não é porque eu digo para você que esse remédio é bom para curar o seu problema, que você vai tomar o frasco inteiro num dia, né? Você não vai fazer isso. É a mesma coisa, o fiscal, a taxa de juros, é tudo uma... A dosimetria é uma arte. Se você entrar na pilha de um médico maluco, você vai se intoxicar. Ao mesmo tempo, se você não seguir a prescrição de um médico bem afinado com a ciência, você também vai se prejudicar. O Galípolo é um médico bem afinado com a ciência? Olha, as pessoas que estão lá são de alta competência técnica, o que não significa que aqui na Fazenda, ou no Banco Central, ou no mercado, não tenha pessoas que erram. Nós somos humanos, podemos errar. O mercado pode errar, a Fazenda pode errar, o Banco Central pode errar. Não existe essa fantasia de imaginar que, porque o Banco Central é autônomo, ele não erra. Ele erra sendo autônomo, ele erra não sendo autônomo. As pessoas erram. A Fazenda pode errar, o mercado pode errar. Isso a história demonstra. O que nós precisamos é ter um pouco mais de humildade diante do objeto, que é complexo, para não cometer os erros. Quando eu faço um apelo à honestidade intelectual, quando eu faço um apelo a gente se debruçar sobre os números, é um apelo, na verdade, à humildade, que tem que partir, inclusive, da Fazenda, que nunca subiu no salto para falar, olha só como nós estamos crescendo, né? Não, a gente sabe dos desafios, mas o que nós queremos é um ambiente mais saudável do ponto de vista do debate público para buscar soluções. Um ambiente menos ideologizado, no mau sentido da palavra, um ambiente com mais aderência aos fatos, né? Porque, de novo, quando falam que as contas públicas estavam ok e agora estão descontroladas, é uma falsificação da realidade. Nós vivemos 10 anos de déficit público na casa de 2% do PIB. Isso inclui, e eu não estou aqui fazendo acusações aos meus antecessores, porque eu nunca fui deselegante a ponto de fazer isso por nenhum cargo que eu passei. Não estou fazendo acusações aos meus antecessores. Só estou falando de fatos. 2015 para cá, nós temos tido déficits recorrentes. Ninguém conseguiu resolver o problema do déficit. Na minha opinião, o governo Lula III está endereçando exitosamente esse problema. Ministro, no almoço com banqueiros no final do ano passado, o senhor falou que a sua relação com o presidente Lula era informal, às vezes até excessivamente informal. Como que é essa relação com o presidente Lula? Usei excessivamente? Usou, fez alguma brincadeira nesse sentido, mas como que é essa relação, como que é esse fluxo decisório com relação às medidas que são tomadas pela Fazenda? Olha, essa é outra crítica que às vezes eu ouço, que o presidente Lula tem interesse na economia, né? Outro dia eu ouvi um comentário dizendo o certo é terceirizar a economia para o ministro da Fazenda e não querer tomar conhecimento do que acontece. Em geral, quando você faz isso, você acaba errando pelo outro lado. Quer dizer, se você não tiver a dimensão social das decisões que você está tomando, qualquer decisão que você toma vai acabar fazendo com que um privilégio seja mantido e que aquele que depende do Estado
seja prejudicada. Então, muitas vezes se fala de governos onde a área econômica tinha licença para matar, né? Como se isso fosse bom para o país. E eu digo para você, em economia isso não é bom. Às vezes o caminho um pouco mais longo é o mais sustentável. Quando eu digo a você que a nossa obsessão é atacar privilégios para fazer o ajuste das contas, é porque é muito fácil deixar o salário mínimo congelado durante 7 anos. É muito fácil, né? Você manda para o Congresso e não reajusta o salário mínimo. Agora, nós herdamos 33 milhões de pessoas passando fome. E aí? Como é que você faz? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a minha relação com o presidente Lula, quando eu estava na educação, era uma. Quando eu estou na Fazenda, é outra. Por quê? Porque a tarefa do ministro da Educação e a tarefa do ministro da Fazenda é diferente. O presidente Lula é a orquestra, é o maestro da orquestra. Ele tem que organizar o time. Ele sabe que eu estou aqui com um propósito que ele reconhece imprescindível. Ele reconhece. Agora, ele só pesa uma série de outras variáveis, como essa dimensão de quem é que está pagando a conta, quem é que está sendo chamado a pagar a conta. Então, quando ele vê que o andar de cima, pela primeira vez na história, está sendo chamado a pagar a conta, ele fica mais aliviado de saber que aquela família humilde não vai ser prejudicada pela necessidade de olhar para o fiscal. O andar de cima, o senhor fala, mencionando aí a reforma tributária, tanto a que foi aprovada sobre o consumo, como a que vem sobre a renda, é isso? É revolucionária. Não estou falando só disso. Veja você, até outro dia, né, ninguém teve coragem de taxar os fundos exclusivos. As famílias muito ricas do país tinham um fundo patrimonial que era isento de imposto. As famílias mais ricas do país, patrimônio médio dessas famílias era de 300 milhões de reais e ficaram isentas de imposto durante décadas. O presidente Lula me autorizou a incidir. As famílias mais ricas ainda, que tinham o chamado fundo offshore, fora do país, em paraísos fiscais, ficaram décadas sem pagar impostos. O presidente Lula me autorizou, a proposta da Fazenda, e atrás desse recurso. Não é justo você ter o seu salário descontado na fonte. E uma família de um bilionário ter um fundo em paraíso fiscal sem pagar um tostão de imposto de renda no Brasil, onde o dinheiro foi ganho. Essa correção de privilégios está sendo feita justamente para equilibrar as contas. Os meus antecessores tentaram, fracassaram. Os meus antecessores tentaram fazer uma reforma tributária, não conseguiram. A nossa reforma tributária, que entra em vigor em 2027, por acordo com o Congresso, vai permitir que uma pessoa pobre que compre no mercado tenha o valor do imposto restituído na sua conta corrente, se ele tiver no CadÚnico, se ele tiver no Bolsa Família. A nossa reforma tributária vai permitir a expansão da cesta básica, que vai baratear o preço dos alimentos. A nossa reforma tributária vai permitir que quem ganha até 5 mil reais de salário não pague mais imposto de renda. Essas coisas deveriam ser celebradas num dos países mais injustos do mundo, mais desiguais do mundo. Então, é um equívoco imaginar que um presidente possa se abster de opinar sobre o que é justo, porque tem várias formas de organizar as contas públicas. E o Brasil não tem sido prodigioso em fazer o peso do ajuste recair de forma justa pela população. Porque, repito, é muito fácil você, com a caneta de ministro de um governo de direita ou de extrema-direita, dizer, agora acabou para o trabalhador. Ministro, eu quero continuar falando da... E repito, e nem assim fazer o ajuste das contas. Olha só o que nós vivemos em 7 anos. O trabalhador pagou e as contas não foram ajustadas. Quero continuar falando da relação com o senhor, com o presidente Lula um pouco, mas é sobre outra ótica agora. Em 2018, o senhor foi chamado a uma missão e aceitou concorrer à presidência. Se o presidente Lula pedir, em 2026 o senhor concorre?
Eu não vejo essa perspectiva, porque nós temos uma pessoa incomum na presidência da República, que ganhou 3 eleições presidenciais diretas, né? Uma pessoa que tem uma trajetória épica como nunca se viu no Brasil, uma pessoa que um retirante do Nordeste, que vendeu amendoim, engraxou sapato, chegou a torneiro mecânico, chegou à presidência de um sindicato, chegou à presidência da República. É uma história que nós não podemos abrir mão. O presidente Lula é muito importante para o Brasil, muito importante para o Nordeste, muito importante para os negros do Brasil, para as mulheres do Brasil. Eu não vejo essa perspectiva. Mas ele mesmo falou recentemente que pode ser que não seja ele o candidato. É da vida falar essas coisas. O senhor é visto como o sucessor natural. Eu não tenho 2026 em mente. Estou trabalhando aqui com... Para mim é uma honra estar nesse cargo. É muito desafiador, mas é uma coisa que muito apaixonante, por outro lado. É você poder lidar com os temas que nós estamos lidando e entregar o que nós estamos entregando. Eu não estou com isso na cabeça. Estou querendo fazer o melhor possível, né, junto à área econômica de uma maneira geral, à Casa Civil, para que o país, o ano que vem, esteja bem e possa fazer um grande debate durante as eleições. Não esse debate que a oposição está propondo, né, com mentira, mas um debate sério sobre o destino do Brasil. Quem sabe nós tenhamos a sorte de, dessa vez, ter um concorrente à altura, né, que possa fazer um debate sério, possa fazer um debate digno, né, da nossa sociedade. Mas o senhor apontava, muito antes da eleição passada, que o bolsonarismo chegaria forte, como chegou em 2022. O que o senhor vê para 2026 nesse quadro? Uma análise... Olha, eu acredito que a extrema-direita, ela se firmou no mundo, né? Aliás, modestamente, como cientista político, projetei há muitos anos atrás. Muitos e muitos anos, eu disse, olha, está se formando um caldo de cultura muito favorável para a extrema-direita, né? Eu falo isso desde o final dos anos 90, e dizendo o seguinte, quando a crise financeira eclodir, como aconteceu em 2008, a extrema-direita vai ter a oportunidade de se firmar como alternativa política eleitoral, como aconteceu 100 anos atrás, tragicamente. Então nós temos hoje governos extremistas em vários países do mundo. E não é diferente no Brasil. Nós temos uma oposição de extrema-direita, bolsonarista. Você veja que o senhor prevê que é quem vai ser o principal candidato... Eles vão tentar... contra o governo em 2026. Eles vão tentar maquiar um pouco o candidato, fazê-lo passar por algo diferente do Bolsonaro. Mas não é... Isso vai ser só no período eleitoral. Que, na verdade, mesmo que... O Bolsonaro nem é propriamente uma liderança, mas o que ele representa em termos de intolerância, em termos políticos, isso está acontecendo na nossa sociedade. É visível que isso está acontecendo. Então, seja quem for o candidato da direita, ele vai ostentar as bandeiras mais retrógradas, como nós temos visto acontecer. Às vezes tenta se passar por alguém que come com garfo e faca, mas, na verdade, quando você vai ver no fundo, a pessoa está defendendo as teses mais antiquadas e retrógradas que você pode imaginar. Ministro, uma pergunta rápida aqui para a gente fechar esse primeiro bloco. Seu partido vai fazer uma troca de comando PT nesse ano. Até que ponto essa troca na presidência do PT vai aliviar a sua vida como ministro? Vida de ministro da Fazenda nunca vai ser leve. Mas o senhor espera ter menos artilharia direcionada ao senhor? Olha, eu acredito que a artilharia até está equilibrada de um lado e de outro. Não está vindo só de um lado, né? O que significa dizer... É uma boa maneira de ver que nós estamos buscando um equilíbrio, né? Mostrar que... Apanhando do PT e apanhando do mercado financeiro, é isso? Nós estamos tentando encontrar um equilíbrio, que é esse que eu venho defendendo desde o começo da minha gestão. Eu venho defendendo esse equilíbrio. É uma linha fina e, portanto,
politicamente muito incômoda, né? Porque antigamente você tinha um espaço maior de debate e de diálogo. E agora você tem um espaço menor. Mas eu acredito que a agenda da Fazenda está se impondo, apesar dos dissabores muitas vezes, mas a agenda da Fazenda está se impondo. Ministro, estávamos falando sobre política no último bloco anterior. Quero continuar nesse assunto, mas agora falando do Congresso. O comando do Congresso vai ser alterado agora no final de semana, né? Queria saber o que o senhor prevê para essa relação com o Congresso, que é crucial para o trabalho da Fazenda. Olha, parece que as coisas estão convergindo em torno dos nomes que vocês estão divulgando e até aqui, né? Que é em torno do deputado Hugo Bonta, em torno do senador Alcolumbre. Eu tenho uma relação excelente com os dois, excelente, cultivada ao longo desses 2 anos. No caso do Hugo Bonta, especificamente, é uma pessoa que frequentou o Ministério da Fazenda. Eu diria, não teve mês que eu não almocei com o deputado Hugo Bonta aqui, discutindo temas sérios de política econômica. É uma pessoa que me parece muito interessada, é uma pessoa que estuda o assunto, tem seriedade no trato desses assuntos. Mais recentemente, eu tive uma boa aproximação pela mão do presidente Rodrigo Pacheco com o senador Alcolumbre. Jantamos, inclusive, essa semana, num clima de muita cordialidade, onde ele demonstrou um interesse em ter uma agenda forte na área econômica esse ano, que é um ano não eleitoral, portanto tem uma janela importante. Nós temos 25 medidas que nós anunciamos, né, que seriam foco de atenção da Fazenda. Dessas 25 medidas, pelo menos 15 dependem de aprovação de lei, das quais 8 ou 9 já estão no Congresso Nacional, tramitando. Então eu penso que nós temos uma agenda muito benéfica para o país, muito benéfica. Uma dessas medidas é com relação às Big Techs, né, ministro? Eu Sim. gostaria que o senhor falasse o que o senhor gostaria de ver acontecendo no país neste ano com relação às Big Tech. Na verdade, são uma das leis, são 2 leis sobre as Big Techs. Uma é basicamente fruto de um acordo internacional no âmbito da OCDE, em que os países estão adequando as regras das Big Techs em escala global. E o Brasil quer fazer parte desse arranjo global. O governo Trump ameaça isso de certa forma, não? O governo Trump, ele, tanto quanto o Biden, para ser bem justo, eles não subscreveram ainda o acordo do Pilar 1 e do Pilar 2 da OCDE, os chamados Pilar 1 e 2. O que os países estão fazendo diante da relutância americana em subscrever o acordo? Estão tomando medidas unilateralmente. Só que todo mundo está fazendo isso. Quando todo mundo tiver uma legislação, os Estados Unidos vão se ver na contingência de aderir também. Porque o ideal seria o acordo internacional. Como ele não está acontecendo, os países estão se antecipando. Então tem uma regra tributária mundial sobre as Big Techs e tem uma regra de concorrência das Big Techs, que é uma coisa mais de regras de mercado, para que elas possam operar em condições de igualdade de concorrência, o que vai favorecer muito quem depende das Big Techs para fazer o seu negócio crescer. Você não pode deixar um pequeno empresário brasileiro à mercê de uma regra não competitiva nas Big Techs que estão tarifando os seus colaboradores de uma forma cada vez mais perniciosa. Então nós precisamos cuidar disso para não drenar recursos do Brasil para fora do Brasil e privilegiar o produtor local, que é o foco de atenção, quem está gerando emprego, quem está abrindo o seu negócio, quem está tomando risco aqui no Brasil. Então tem um desequilíbrio que precisa ser regulado por parte do Estado brasileiro. Ministro, como o senhor avalia esses primeiros 10 dias do governo Trump nos Estados Unidos? Olha, é muito cedo, né, para avaliar, porque tem muita narrativa, né, tem muito discurso, mas nós precisamos ver na prática o que vai acontecer. Né? O que na prática vai acontecer? Nós não sabemos ainda. Eu tenho notícias de jornal, né? E
alguns relatórios do Itamaraty que nos colocam a par do que está acontecendo um pouco ali nos bastidores. Mas daí você fala, a Groenlândia virou um problema no mundo, que é da Dinamarca. O Canal do Panamá, que é do Panamá, virou um problema. O nome do Golfo do México, a anexação do Canadá. Não sei onde vai parar esse tipo de discussão. É muito difícil prever. Mas acho que a ameaça de que ele encampe uma guerra tarifária e contra países como forma de retaliação, como ele já fez com a Colômbia, um aliado histórico dos Estados Unidos. Mas parece já ter voltado atrás, inclusive. No caso do Brasil, nós temos uma balança comercial equilibrada com os Estados Unidos. Qual seria o ganho dos Estados Unidos em sobretaxar produtos brasileiros? Assim, não faz o menor sentido. É uma balança equilibrada entre os dois países. Se ele sobretaxar um país do qual ele importa muito, pode favorecer o Brasil, inclusive. Você vai exportar mais para os Estados Unidos. Mas não sabemos ainda qual é essa política comercial. Agora, do meu ponto de vista, o Brasil ele tem que manter relações com a União Europeia, com quem nós acabamos de firmar um acordo, em nome do Mercosul. Nós temos um acordo agora com a União Europeia. Nós temos que tratar de implementar esse acordo. Um acordo histórico, compondo o maior bloco econômico do planeta. Nós temos uma aproximação grande com a China, que é o nosso principal importador, né, de produtos brasileiros. O maior destino das exportações brasileiras é a China. Temos protocolos muito sólidos com a China, de intercâmbio e aproximação comercial, no âmbito dos BRICS, mas com a China em particular. Nós não podemos dispensar a parceria com os Estados Unidos, que é um grande parceiro brasileiro. Então, para nós, o Brasil tem uma diplomacia excepcional, muito bem posta no mundo. E o tempo todo que eu ou o chanceler Mauro Vieira negociamos em nome do Brasil, nós negociamos sempre com o pressuposto de que os grandes blocos econômicos são igualmente importantes para o Brasil. Nós não temos que nos associar exclusivamente a um ou outro. Então nós vamos abrir as portas do Brasil para a China e Sudeste Asiático, para a Europa, agora com o acordo firmado, e também, se houver interesse dos Estados Unidos em aprofundar as relações conosco, sobretudo na questão de transformação ecológica. Mas nós podemos fazer uma grande parceria. O Trump muda a orientação global sobre transição energética, né? Estando no governo. Mas olha só, por paradoxal que pareça, quando ele corta os subsídios à transformação ecológica nos Estados Unidos, ele abre um campo enorme de investimento no Brasil. Vai ser bom para o Brasil, então. Nós já estamos sendo procurados por investidores que iam fazer suas plantas lá e que estão agora procurando o BNDES para fazer aqui. E nós somos uma área, nós temos vantagens competitivas incríveis em relação à produção de energia barata, eólica e solar no Brasil. Ministro, os dados macroeconômicos do governo Biden eram muito bons. Alguns economistas falam que os melhores desde o Roosevelt, inclusive. E a população não sentia isso na ponta. Isso está acontecendo no Brasil também, na avaliação do senhor? Acredito que não. Lá o efeito... Primeiro que, na minha opinião, uma inflação como chegou nos Estados Unidos é muito incomum. Fazia muito tempo que os Estados Unidos não viviam um processo inflacionário como que viveu. Aí você fala, mas no Brasil está tendo inflação. Não tem nada a ver a proporção. Eu vou te dar um dado. Dos 26 anos de regime de meta de inflação, em apenas 6 ou 7 anos, a inflação ficou abaixo de 5% no Brasil. 2 desses 7 anos foi 2023 e 2024. Então, o senhor acredita que em 26 a economia brasileira ajuda o governo, ao invés de atrapalhar, como aconteceu lá com o Biden? Eu acredito que se nós continuarmos a perseguir o objetivo de crescer com sustentabilidade, não descuidando da questão inflacionária, nós podemos chegar em 26
numa situação ótima. O que era difícil de acontecer nos Estados Unidos, porque lá, eu repito, há muitas e muitas décadas o juro não chega num patamar tão alto. O juro nos Estados Unidos impacta diretamente as hipotecas, os aluguéis, coisa que não acontece aqui. Percebe? Então você tem é uma outra economia, né? E lá, efetivamente, as famílias sentiram o drama do pós-pandemia de uma forma muito, muito forte. Então havia uma sensação, e há ainda uma sensação. O que há é esperança, porque sempre quando você elege um governo, o humor muda. Às vezes nem é o teu preferido, não é nem o presidente que você queria. Mas só o fato de você abrir uma nova perspectiva muda o humor. Eu vi pesquisas, uma pesquisa interessantíssima, não vou lembrar a fonte agora, eu posso até te mandar depois. Uma pesquisa que, antes da eleição, perguntava assim, a tua vida melhorou nos últimos 5 anos? A maioria dizia não. A minha vida não melhorou nos últimos 5 anos. Um mês depois, a pergunta, a tua vida melhorou nos últimos 5 anos? O Trump não tinha nem tomado posse. A maioria respondia sim, a minha vida melhorou nos últimos 5 anos. É a percepção. Você vê que a psicologia humana é mais complexa do que a gente imagina. A mesma pergunta feita antes e depois da eleição, sobre 5 anos pretéritos, passados, a pessoa respondeu diferentemente. E aí, falando ainda de psicologia humana, mas também das críticas aí que o senhor tem recebido, a oposição tenta colar no senhor o rótulo de quem está aumentando carga tributária da população. O senhor está na mira aí de críticas de diversos lados, né? Isso preocupa o senhor? O senhor pretende tentar desfazer essa imagem de alguma maneira? Então, você é jornalista. Diz um imposto que foi criado ou uma alíquota que foi aumentada, majorada. Você é jornalista. Você é jornalista econômico. É porque houve uma confusão no ano passado, neste ano. Confusão tem muita. Mas é o rótulo que estão tentando colocar no senhor. Mas como você... com razão ou sem razão, mas estão tentando. Como você mesmo falou, como você mesmo está falando, com base numa confusão criada artificialmente, inclusive por inteligência artificial. Circularam vídeos de deepfake com minha imagem modificada, falando coisas que eu jamais diria. Quando isso acontece, o que eu espero é solidariedade, inclusive da imprensa, inclusive sua solidariedade. Porque quando a barra vai para esse nível, aí você não está falando mais de democracia. Você não está mais falando de democracia. Democracia é a vitória do melhor argumento. Agora, quando você pega a imagem de um ministro da Fazenda, faz uma deepfake, um vídeo que uma pessoa humilde vendo não é capaz de reconhecer a falsidade, aí você fala, isso pode colar? Eu não sei, eu não vivo disso. Eu jamais faria isso contra um adversário. Eu jamais autorizaria isso contra um adversário. Eu jamais assumiria um cargo em função de uma vitória com base em ofender uma pessoa com esse expediente, com esse tipo de instrumento. Eu sou uma pessoa formada na democracia. Eu acredito na democracia. Então, quando eu vejo os meus adversários fazendo isso, eu lamento por eles e pelo Brasil. Por eles porque não tem caráter. E pelo Brasil, que é submetido a uma lavagem cerebral com tecnologia de ponta para induzir as pessoas a imaginar que a extrema-direita tem apreço pela população. Qual é o apreço que eles têm? Quem é que reajustou a tabela do imposto de renda? Foram eles? Eles mantiveram a faixa de isenção do imposto de renda 7 anos congelada no mesmo patamar. 7 anos. Eles penalizaram o trabalhador durante 7 anos. E agora querem se apresentar como defensores da classe trabalhadora? Eles deixaram de cobrar impostos dos bilionários para cobrar dos pobres. E eles querem se apresentar como defensores da classe trabalhadora? Bom, se a democracia entrar nessa, eu penso que os teus filhos, os meus filhos, vão estar vivendo num mundo muito pior, se nós deixarmos isso acontecer.
Isso é muito ruim para o país e é para o mundo, está acontecendo no mundo inteiro. Ministro, gostaria de continuar as perguntas, mas nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigada por essa entrevista, agradeço. Obrigado. Muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu. O A Notícia está de volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h45 da noite. Boa noite.